E aí galera do sexto ano, tudo bem? Professor Fernando com vocês mais uma vez. Eu tenho certeza que vocês estão estudando bastante. Vamos continuar? Hoje um tema muito legal, mais legal até do que pré-história. Nós vamos começar a falar dos povos da antiguidade. Primeiro a crescente fértil, Mesopotâmia e Egito. No seu material didático, vai me acompanhando a partir da página 24 até a 31, porque nós vamos ter um monte de coisas que tem no seu livro para você ver hoje a explicação. Olha só, a crescente fértil. O que é a crescente fértil, professor? A crescente fértil é essa região aí que tem esse formato de lua crescente. É uma região desértica e muito árida, mas que permite que as pessoas sobrevivam. Como, professor? Como que as pessoas sobrevivem em uma região de deserto? Com um pouco de acesso à água. Nessa região, 4 rios fazem com que ela seja fertilizada anualmente em períodos específicos. O Rio Jordão, o Rio Nilo, o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Hoje a gente vai se concentrar no Nilo, no Jordão e no Eufrates. E olha só, tem muitos países lá até hoje, muitos mesmos. Vocês vão ver a Arábia Saudita, a Cisjordânia, que está em númerozinho, Israel, Iêmen, Iraque, Arábia Saudita, vários países de povos que ainda habitam essa região. Mas vamos falar como que eram os seus antepassados? Naquela região, eles só vão conseguir sobreviver por conta do acesso à água, que vem das cheias dos rios, que acontecem em alguns períodos, e depois, quando o rio desce, ele fertiliza o solo. Com isso, eles conseguem praticar a agricultura, criar animais e usar o humus, que é esse fertilizante natural, que é os restos de peixes, de águas que o rio Nilo traz e deixa ali no deserto quando ele desce. Com isso, eles aproveitam o humus para poder fazer o plantio. Além disso, eles usam o rio também para aproveitar canais que eles construíram há milhares de anos, onde o rio vai chegando a outras regiões. Quando ele sobe, ele cai nesses canais, que é como se fossem umas canaletinhas mesmo, igual as calhas de chuva, e ele vai correndo e fertilizando outras regiões. Acaba indo para diques, que é como se fosse um tonelzão, um buraco bem fundo para armazenar água lá dentro, e com isso eles aproveitam o ciclo do rio para sobreviver. Como que eles vão surgir? São dois povos que nós vamos estudar, os mesopotâmicos, que normalmente construíam os zigurates, esses templos, essas cidades grandonas, como da primeira imagem, e os egípcios, que construíam os túmulos, como as pirâmides, que eu vou falar na próxima aula. Ah é, eu não contei para vocês. Essa aula vai ser dividida, esse tema vai ser dividido em 2 aulas, para a gente poder trabalhar com bastante tranquilidade. E olha só, como que eles vão começar a fazer essas construções? Começa a aumentar a produção de alimentos, porque eles vão adaptando o rio para a sua vida. Com mais comida, mais pessoas se alimentam e vivem juntas ao mesmo tempo, e com isso a população vai crescendo. Quanto mais pessoas tem, mais gente tem o tempo livre para fazer melhorias nas ferramentas, nas técnicas de plantio, para proteger as pessoas. Então começam a surgir novas funções, como o artesão, o militar, e dos militares naturalmente surgiram os religiosos e os reis, que são as pessoas que vão organizar a sociedade e começam a ser respeitados como se fossem representantes dos deuses na terra. Então o que eles falavam era o que os deuses estavam falando para eles. Então todo mundo os obedecia e fazia o que eles pediam. Só que isso acaba causando desigualdade também. Então, enquanto algumas pessoas vão viver muito bem, outras começam a passar necessidade. Porém, deixando isso de lado um pouquinho, vão existir outras pessoas nessa sociedade também, outras funções. Os nobres, que vão ajudar na administração política, os sacerdotes, que vão ajudar na religião, os militares, que vão ajudar na parte de proteção, os escribas, porque lembra, nós estamos falando de idade antiga, então vão surgir pessoas que cuidam da escrita, e os servos, que são as pessoas que trabalham na agricultura e também nas construções. Vamos falar de um por um, partindo da Mesopotâmia. A Mesopotâmia tem um significado esse nome, que é entre rios. É uma civilização que vai surgir em uma região entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Então a civilização vai surgir bem ali no meio. E essa civilização, ela começa a se aproveitar das cheias do rio. Só que as cheias, elas são muito violentas. Por ser uma região montanhosa, o gelo que se forma no pico das montanhas,
juntando com a cheia natural do rio vindo da chuva, esse gelo virou água, a chuva também, chuvas violentas e muito fortes. Então o rio sobe e eles nunca sabiam até onde o rio ia. Por isso, eles precisam se adaptar. Ali era um local de passagem e eles passavam na época do nomadismo. Algumas pessoas começam a se adaptar às cheias do rio e vão se fixando. Essas pessoas conseguem plantar e colher e gerar alimentos em excesso. Esses alimentos em excesso, eles vão acabar sendo vendidos e eles começam a enriquecer. Ao enriquecer, começam a surgir várias cidades-estado. A cidade-estado é como se fosse uma pequena nação naquela região, que normalmente eram os zigurates. Os zigurates, para eles, eram as moradas dos deuses. Então os deuses moravam ali, mas eles emprestavam para os humanos poderem viver. Ali dentro vai ter mercado, templo, casas, para as pessoas poderem sobreviver e se protegerem até das cheias dos rios, se elas forem tão violentas assim. Além disso, cada cidade vai ser independente, então ela não obedece a ninguém, como se fosse um pequeno país. Tem o seu próprio rei, tem suas próprias leis. Esse rei normalmente é dono também das terras, e é ele que fala o que cada um vai fazer. Esse rei vai ser auxiliado pelos seus ministros, que são seus funcionários na política. Como eu já falei para vocês, também tem os sacerdotes e os militares que vão ajudando na segurança e na religião. Além dessas pessoas, vão ter os camponeses, escribas, artesãos e os pastores, que são as pessoas que cuidam das pequenas coisas do reino. Os camponeses e os pastores, eles cuidam da alimentação, mas quando o rio está cheio, eles ajudam na construção dos templos e na reforma do zigurate. Porém, todos eles fazem isso como uma forma de pagar imposto, que podia ser por trabalho ou por alimento, ou até por dinheiro mais tarde. Essas pessoas também podiam acabar devendo ou sendo dominadas em guerras, e aí elas se tornavam escravos dos mais ricos. Nesse momento, são várias cidades e estados nessa região, que vão surgindo e que são rivais entre si. Uma vai dominando a outra. Olha só, primeiro surgem os sumérios, que são dominados pelos acádios, que depois são dominados pelos babilônicos, que são dominados pelos assírios, e todo mundo é dominado pelos caldeus. Então, uma cidade gerou cada um desses povos, cada cidade foi dominando a outra. Porém, duas delas criaram duas coisas importantes para a gente. Os sumérios vão criar a escrita cuneiforme, que eu vou falar daqui a pouco. E os babilônicos criam o primeiro código de leis, o Código de Hammurabi. E no Egito, como é que era, professor? No Egito, a cheia do rio já era mais calma, então ele vinha com a chuva e eles sempre sabiam mais ou menos até onde o rio ia. Nesse momento de cheia, eles vão esperar o rio baixar e aí aqueles detritos, a sujeira que eu falei para vocês, eles vão usar como fertilizante, eles chamavam isso de humus. Esse fertilizante também ajudava a fazer uma pasta que eles podiam usar nas construções e até para formar remédios. Nesse momento, eles começam a formar pequenas aldeias, as pessoas vão se fixando e formando aldeias, que eles vão chamar de nomos. Esses nomos vão ser liderados por homens que serão chamados de nomarcas, como se fosse o rei da aldeia. Esses nomarcas começam a fazer alianças com outras aldeias e vão se aproximando até formarem dois reinos. O Alto Egito, que ficava lá em cima, lá no meio da África, e o Baixo Egito, que ficava mais próximo do mar, ali no norte da África. Esses dois reinos vão ser unificados pelo rei do Baixo Egito, chamado Menés, em 3100 a.C. de Jesus nascer. Menés, então, foi proclamado o primeiro faraó, o representante dos deuses na terra. Além disso, nós vamos ter os camponeses, que assim como na Mesopotâmia, praticavam a agricultura durante as cheias, praticavam a agricultura durante a baixa do rio, quando o rio estava baixo, e quando o rio estava cheio, eles iam trabalhar nas obras, construindo reservatórios, represas, canais para a água poder ir mais longe dentro do território e eles produzirem mais comida, além de templos e túmulos, como as pirâmides, que nós vamos falar na outra aula. Nesse momento também, nós vamos ter uma coisa diferente no Egito da Mesopotâmia. Eles vão ter pouco comércio, porque o deserto do Saara era muito difícil de atravessar. Por isso, eram os egípcios que produziam a maioria das ferramentas que eles precisavam. Nessa sociedade, os artesãos eram muito valorizados.
E nunca um artesão ensinava o que ele sabia para outra pessoa que não fosse da família. Por isso a profissão era passada de pai para filho. O que você ia ser se fosse assim no nosso país? Eu não ia ser professor, eu ia ser contador, igual o meu pai. As pessoas usavam então a educação para manter as famílias estáveis, sem mudanças drásticas de uma geração para outra. E as mulheres, elas trabalhavam muito no Egito, mas no Egito, algumas delas podiam se tornar faraós, como foi o caso da Cleópatra. Nesse momento, a grande produção deles vai gerar uma necessidade. Eles precisavam anotar tudo isso. Primeiro foi na Mesopotâmia, mais ou menos uns 4.000 anos antes de Jesus nascer, eles criaram a escrita cuneiforme, que era feita com um lápis de madeira desenhando na argila. E eles desenhavam inicialmente exatamente o que eles queriam dizer. Então, se eles queriam falar andar, eles desenhavam um pé. Essa escrita vai ser usada para controlar o comércio e os impostos. Mais tarde, ela vai ser usada para criar leis que as pessoas podem e não podem fazer e a punição para os seus crimes. No Egito, a escrita também vai ter um papel de controlar a sociedade. A escrita era usada para auxiliar o faraó. Ele anotava em 3 tipos de línguas diferentes que cada um podia fazer. Por exemplo, ele era auxiliado pelos escribas e pelos sacerdotes. Os sacerdotes na religião e os escribas no controle da produção e das leis. Por isso, os egípcios tinham 3 tipos de escrita. Os escribas não ajudavam o faraó na primeira, que era dos hieroglíficos. Essa era a escrita sagrada dos deuses, então só o faraó e os sacerdotes conheciam. Depois nós tínhamos a hierática, que os escribas sabiam, que era a escrita oficial dos documentos. E a demótica, que era a escrita mais simples, que todo mundo usava quando estava com pressa, mas nem todo mundo sabia. Tinha gente que não sabia nem ler e escrever nenhuma dessas escritas. Era coisa passada de pai para filho. Essas são as 3 escritas. Os hieróglifos, de lá para cá, os hieróglifos, que são os desenhos sagrados, a hierática, que é a escrita oficial dos documentos, e a demótica, que era quando tinha que anotar alguma coisa que eles estavam com pressa e não tinha assim tanta importância de ser desenhado. Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais dessas sociedades e falar das suas religiões. Então, no próximo vídeo, primeiro eu vou explicar as atividades, depois nós vamos continuar o conteúdo. Então, fiquem bem e bons estudos!